pedimos a Ti, Senhor, que tudo transcorra para a glorificação do Teu nome e pelo Teu Espírito Santo confirme a ministração deste assunto, desta palestra, e o palestrante também. E faça nossos ouvidos se aguçarem para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e haja edificação, regozijo, e tudo glorifique o Teu nome. Te rogamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Desonilton. Meus amados irmãos, minhas irmãs, a todos que já têm chegado na sala, a irmã Silemar está recebendo os santos e as santas que estão chegando, e ela pediu para que nós dessemos andamento aos trabalhos. Gostamos sempre, como temos feito menção, de seguir o conselho paulino de remir o tempo, né? E já feita a oração inicial, gostaria de ler um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 17. Replicar este versículo, Eclesiastes 9, 17, apenas a parte A, para a nossa meditação, que nos diz assim: as palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas. Na noite de hoje, nós temos a grata satisfação, né, de receber na sala dos professores conectados esse projeto o pastor Caramuru. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos disponibiliza, Ele nos faculta, Ele nos permite. Queremos, já de forma aberta, oficial, nossa reunião, agradecer ao pastor Caramuru e dizer de que a recompensa ela vem do alto. Agradecer aos amados coordenadores que fizeram trabalho, têm feito todas as semanas junto aos professores, aos coordenadores, aos dirigentes, vice-dirigentes, aos alunos da nossa EBD de um modo geral. Agradecer a nossa equipe, nosso irmão José Carlos, pastor Desonilton, que acabou de fazer a oração, a nossa irmã Silemar, que é a nossa mediadora, mas ela está recebendo os amados irmãos. O nosso irmão José Carlos, nosso vice-superintendente, pastor Caramuru, é um aluno seu assíduo, de maneira que outro dia eu fui lá na casa do nosso irmão José Carlos, e ele estava com a TV e disse: vem ver aqui. Uma TV quase do tamanho da parede da sala, aí, fazendo as anotações, ouvindo o senhor e agregando conhecimento para a ministração do corpo de professores no sábado. E estava lá o nosso companheiro fazendo essas observações, eu fiquei muito feliz, né? Nós somos semanais alunos seus e, repito, para hoje tê-lo conosco com exclusividade é uma honra, é uma alegria. O Portal EBD tem sido esse instrumento de bênção. Eu acredito não só para a EBD em João Pessoa e na Paraíba, mas para todo o Brasil. Portanto, nossa palavra de bem-vindo, fique à vontade, com toda a liberdade do Espírito Santo. Eu costumo dizer aqui, pastor, sempre que nós temos a oportunidade de fazer referência à nossa declaração de fé, sempre junto com a lição da escola dominical, junto com a Bíblia, né? Costumo andar com ela, a irmã Silemar é prova disso, né? Ela anda conosco. Eu a batizei aqui de a Constituição do Assembleiano, né? Seguindo aquele raciocínio lá do Hans Kelsen, ela está lá no topo, né? Só perde para a Bíblia, que está lá em cima. Mas louvo a Deus, e não sei se nosso irmão José Carlos ele tem uma palavra inicial, rapidamente, para nós remirmos o tempo e passarmos a ouvir o nosso pastor Caramuru. Irmão José Carlos. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Agradeço a Deus por esta grande e rica oportunidade que o Senhor Deus nos concede na noite desse dia. E o versículo citado pelo nosso superintendente, né? As palavras dos sábios devem ser ouvidas em silêncio ser ouvidas, ela se aplica neste momento que estamos passando por essa dificuldade a nível mundial, mas nós não perdemos o foco. Então, graças a Deus por esta grande e rica oportunidade. Só para ressaltar que não só sou eu fã do pastor Caramuru, né? O nosso pastor também, Antônio Marcos Anísio, eu já peguei ele, flagrei ele também escutando e vendo o pastor Caramuru. Então, não só sou eu, não. Tem aí milhares de pessoas no Brasil, graças a Deus, que nós procuramos os melhores, né? E isso é muito bom, viu? Deus abençoe a todos nós nesta noite, abençoe o pastor Caramuru, e estamos a posto, pastor Antônio Marcos Anísio. Muito obrigado.
irmãs. Pastor Marcos, eu deixei a biografia do pastor Desonilton do pastor Caramuru com o pastor Desonilton, tá bom? Muito bem, então ele o fará agora. Pastor Desonilton Basílio, por bondade. Faremos, pastor. Temos a biografia do nosso pastor, mas antes, quero deixar registrado que, para todos nós, é uma satisfação ter o aval do nosso pastor José Carlos de Lima, nosso pastor presidente, em fazer toda essa tarefa. E a biografia do nosso palestrante nessa noite, Dr. Caramuru Afonso Francisco, evangelista da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, São Paulo, onde é professor da Escola Bíblica Dominical e responsável pelo preparatório dos domingos, do estudo preparatório dos domingos, ou dos amigos, melhor corrigindo, e professores da EBD, colaborador do portal Escola Dominical, é doutor em Direito Civil e bacharel em Filosofia pela USP. É juiz de Direito no estado de São Paulo. Isso aí é a biografia do nosso palestrante nessa noite. Parabéns, doutor, pastor, irmão Caramuru Afonso Francisco. Muito bem. Muito obrigado, pastor Desonilton. Nossa irmã Silemar, ela quem é a mediadora, mas pediu a nossa cooperação nesta noite para fazermos essa mediação e nós estamos aqui aprendendo. Irmã Silemar, qualquer coisa pode intervir. Como já é do conhecimento dos irmãos, mantenhamos, por gentileza, os microfones desativados, porque nós iremos ouvir o nosso pastor Caramuru, que, além de todo conhecimento teológico, conhecimento filosófico e jurídico, ele tem nos ensinado através da humildade. Quem ouve o pastor Caramuru sabe bem isso. Então, como já é do conhecimento dos irmãos, por bondade, mantenhamos os microfones desativados. A irmã Silemar estará recebendo os alunos e, a partir de agora, com toda a liberdade, nosso pastor Caramuru. Pastor Marcos e pastor Caramuru, deixa eu só passar um aviso antes do pastor iniciar, para uma melhor desenvoltura, tá certo? Aos irmãos, nós estamos com 149 pessoas na sala, uma bênção, né, pastor Marcos Anísio? Eu acho que hoje a gente ultrapassa a nossa meta, né? A gente já teve o último 184, acho que a gente vai chegar nos 200 hoje, se Deus quiser. Aos irmãos, nós temos aí um chat, e nós costumamos sempre fazer comentários no chat. E aí, a partir das 8h30, vão começar a surgirem as dúvidas. Aí eu vou soltar um aviso, dizendo que está encerrado os comentários, aí eu pediria que os irmãos nos ajudassem, só colocando perguntas pertinentes ao tema, tá bom? Então, era só esse recado que eu gostaria de dar, e agradecer a todos os irmãos, inclusive pastor Caramuru. Não temos aqui na sala apenas alunos da Paraíba, não. Temos de São Paulo, Rio de Janeiro, temos do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Tocantins. Eu posso ter esquecido aqui algum estado, mas temos de diversos lugares do Brasil. Inclusive, os irmãos também que... aqui do nosso interior da Paraíba também, que não é campo aqui de João Pessoa, alguns irmãos nos contataram também pedindo para participar, tá certo? Então, boas-vindas aos nossos irmãos convidados. Queremos imensamente agradecer a confiança de vocês. E pode falar, vou desabilitar aqui meu áudio. Obrigada, pastor Caramuru. Eu que agradeço. Irmãos, eu gostaria, primeiramente, de saudar os irmãos com a paz do Senhor e de dizer da minha alegria de estar com os irmãos esta noite para falarmos sobre um tema tão importante como é esse da declaração de fé na Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer ao pastor José Carlos de Lima, ao superintendente, pastor Marcos, ao pastor José Carlos, também os vice-superintendentes, o pastor Desonilton, que nos fez a apresentação, e dizer da responsabilidade que temos aí de podermos atender os irmãos, sabendo aqui que em São Paulo a Assembleia de Deus da Paraíba tem uma grande referência aqui para todos nós, né? Toda escola bíblica, e eu espero que esse ano a gente possa fazer a escola bíblica aqui mesmo com essa pandemia, para nós termos as lições aí do pastor José Carlos de Lima,
que já é tradicional aqui, ele vir nos ensinar. Irmãos, estamos justamente na semana que as Assembleias de Deus completam 109 anos aqui no Brasil. Nós estamos, inclusive, a Convenção Geral está na Semana Nacional de Oração e Jejum. E nada mais apropriado de, nesta semana, nós falarmos sobre a declaração de fé, porque ela é realmente um marco, eu acho que é o principal marco da nossa denominação nos últimos anos, porque ela veio num momento oportuno para nós evitarmos que o esgarçamento institucional que a nossa denominação está sofrendo se transforme num esgarçamento doutrinário. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. A irmã Silemar, inclusive, usando dos dotes dela, dos conhecimentos dela de TI, eu sou praticamente um analfabeto digital, ela fez um material que ela depois vai disponibilizar, né, irmã Silemar? O material aí para os irmãos. Eu vou tentar aqui, que ela me deu uma aulinha aqui para a gente poder apresentar aqui para os irmãos. Vamos ver aqui. Já deu problema aqui, tá vendo? Já estou tendo dificuldade aqui. É só o senhor clicar em apresentar agora e pedir para passar a tela inteira. Aí pois senhor... mas o problema, eu fiz isso. Mas aí eu não estou conseguindo acessar o meu computador aqui para... Se o senhor quiser a apresentação aqui, eu já posso colocar ela. É porque eu tenho que acessar meu arquivo aqui, né? Sim. E não estou conseguindo aqui acessar. Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Pois não, eu vou começar, depois a gente vê isso aqui. Irmãos, quando a gente fala em declaração de fé, nós temos que nos lembrar, em primeiro lugar, que o item 1 do nosso cremos é que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Nós ficamos 107 anos na história das Assembleias de Deus sem declaração de fé aqui no Brasil, justamente porque nós tivemos uma ideia equivocada de que ter uma declaração de fé é abrir mão da Bíblia Sagrada. E teria até uma rivalidade entre a Bíblia e a declaração de fé. E eu gostei muito da palavra do pastor Marcos agora no início, dizendo que a declaração de fé é a nossa Constituição, mas que a Bíblia, o importante, está no topo. O documento que está no topo da estrutura da nossa denominação, da nossa igreja, mas que a Bíblia é do céu. E, portanto, ela está bem acima do que a nossa declaração de fé. E é isso que a gente precisa lembrar. Uma coisa não elimina a outra. Muito pelo contrário. Nós vamos ter a declaração de fé uma explicação da Bíblia Sagrada, uma sistematização, uma racionalização a respeito do que a palavra de Deus nos revela. Os irmãos vejam que, em primeiro lugar, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Jesus disse isso com muita clareza, lá em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, a Bíblia ela foi sendo revelada progressivamente ao homem, conforme os desígnios divinos e conforme o cumprimento do plano de Deus para a salvação, quando, sem que houvesse uma sistematização. As doutrinas da Bíblia, elas estão em todos os livros da Bíblia, todas as doutrinas, mas elas não estão separadas de uma forma sistemática, de uma forma organizada para a mente humana. Até porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela segue a mente divina. É uma revelação. E nós sabemos que há uma distinção muito grande entre as coisas de Deus
e as coisas do homem. O próprio Jesus, quando ele repreende Satanás, que estava ali usando Pedro, logo após a revelação da igreja, ele mostra a diferença entre as coisas de Deus e as coisas dos homens. Quando a gente lê lá em Mateus, capítulo 16, versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, as coisas de Deus, elas só são compreendidas por Deus e a quem Deus revelar. Paulo, ele fala disso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10. Ele diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, as coisas de Deus, que são as coisas reveladas nas Escrituras, elas só podem ser compreendidas através do Espírito de Deus. Tanto que Paulo, na Epístola aos Efésios, que nós estamos estudando agora, nesse trimestre, na classe dos adultos, ele deixa bem claro isso lá em Efésios, capítulo 3, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros tempos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, Paulo mesmo diz que a compreensão que ele teve a respeito da igreja, desse mistério de Deus que era a igreja, ele recebeu por revelação do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo e o homem só a compreende pelo Espírito Santo. Então, nesse ponto, a Bíblia ela é insubstituível, a Bíblia não admite rivalização com nada, com nenhuma outra obra, com nenhum outro conhecimento. Ocorre que o homem, embora ele tenha a revelação pelo Espírito da palavra de Deus, ele tem a necessidade de organizar essa revelação de uma forma lógica, ou seja, de ordenar, organizar o seu pensamento. E foi aí que surgiram os credos, que surgiram as confissões de fé, as declarações de fé. Havia necessidade de se ensinar e se ensinar de uma forma organizada todas as doutrinas bíblicas. E isto em que nós sabemos que 99% das pessoas não sabiam ler e as que sabiam ler dificilmente conheciam as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, já nos dias de Jesus, as Escrituras que eram o Antigo Testamento, elas eram escritas em hebraico, e o povo judeu já não falava hebraico desde o final do cativeiro da Babilônia. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, ele acabou falando aramaico. E quando eles voltam, a língua corrente era o aramaico. E as escrituras estavam escritas em hebraico. Tanto que, quando as escrituras eram lidas, elas tinham que ser como que traduzidas para que o povo entendesse o que estava sendo dito, estava sendo escrito. Quem é mais antigo, mais idoso e foi católico, e é antes do Concílio Vaticano II, quer dizer, mais de 55 anos atrás, lembra que na Igreja Romana as missas eram em latim,
porque o latim é a língua oficial da Igreja Católica. E o povo não entendia nada do que era falado na missa, porque o que era falado na missa era em latim, e porque era a língua oficial. E então eles não entendiam. Era mais ou menos isso que acontecia na sinagoga nos dias de Jesus. Era mais ou menos isso que acontecia. Por quê? Porque as escrituras elas eram lidas em hebraico e o povo conhecia o aramaico. Não sabia escrever o hebraico e nem ler o hebraico. Só os escribas, só os doutores da lei. É isso que a gente vê lá no livro de Neemias. No livro de Neemias, quando Esdras lê a lei para o povo, lá no capítulo 8 de Neemias, os irmãos leem lá no versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então, os irmãos vejam aqui que Esdras lia em hebraico, e os levitas e os sacerdotes como que traduziam para o aramaico, para o povo, e explicavam o que estava sendo lido. E só depois da explicação é que o povo entendeu a mensagem da palavra. A mensagem da palavra constrangeu o coração e quebrantou o coração dos judeus, e eles então começaram a chorar, começaram a se arrepender, porque houve efeito para a palavra. Então havia uma explicação do sentido da palavra. Então, embora a palavra seja a palavra de Deus, ela é a verdade, embora ela só seja revelada pelo Espírito, a nossa mente precisa organizar isso, precisa ordenar. E aí, então, há a necessidade da explicação do sentido. Foi isso que pediu lá o eunuco, lá no episódio lá de Atos, capítulo 8. Ele era uma pessoa prosélita do judaísmo, talvez até fosse até judia, tem os falachas, né, que são lá da Etiópia, que é a ascendência judaica foi confirmada. Ele conhecia o hebraico, ele estava lendo o texto em hebraico, mas ele não estava entendendo. Lá no capítulo 8 de Atos, no versículo 30, diz assim: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então, o trabalho de uma declaração de fé, de uma confissão de fé, de um credo, é explicar o sentido das escrituras, principalmente num momento como era o momento do início da história da igreja, em que as pessoas não tinham acesso às escrituras. O Antigo Testamento e depois o Novo Testamento, que estava sendo redigido. Aliás, existem algumas passagens no Novo Testamento que mostram que já havia algumas fórmulas, normalmente em hinos, para que as pessoas memorizassem
as principais doutrinas. Isso a gente encontra, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Em 1 Timóteo 3:16, Paulo escreve assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. A maior parte dos estudiosos da Bíblia entendem que Paulo aqui, ele transcreveu um hino que era cantado nas igrejas. E este hino tinha uma finalidade: fazer com que as pessoas memorizassem o próprio significado do ministério de Jesus. Veja que o texto diz: aquele que se manifestou em carne, olha aqui, eu tenho a doutrina da encarnação do verbo, que era alvo já de ataque, de heresia nesse tempo, que é o estudo a respeito que era a heresia dos gnósticos, né? Que tanto Paulo quanto João, eles defendem, né? E vão contra esses falsos mestres. Foi justificada em espírito. Ou seja, nós temos aqui a doutrina da impecabilidade de Jesus. Visto dos anjos. Fala da própria ideia da eternidade de Jesus, o significado da humanidade de Jesus. Pregado aos gentios. Fala da universalidade da salvação. Crido no mundo. Fala da doutrina da fé. E recebido acima na glória. Fala aqui não só da glorificação de Jesus, mas também de que ele, estando na glória, irá buscar a igreja. Então, os irmãos percebam que aqui nessa descrição de Paulo, nós já temos aqui um pequeno credo. E a característica do credo vai ser essa. Vão ser pequenas frases, pequenas afirmações que resumem a doutrina, que resumem as principais verdades bíblicas, para que os crentes as memorizassem e soubessem no que eles creem. Inclusive o primeiro credo, que é chamado Credo dos Apóstolos, que está inclusive na nossa declaração de fé, lá no apêndice, esse credo, que as cópias mais antigas que se encontram são de cerca do ano 390, refletem isso. Olha, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e foi sepultado, e ressuscitou da morte ao terceiro dia, que subiu ao céu e está sentado à mão direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo. Então, os irmãos, vejam aqui que são frases curtas e, normalmente, eles deveriam professar estas frases quando eram batizados. Porque no início da igreja, normalmente, se batizava uma vez só ao ano. Uma vez só ao ano. Perto da data da Páscoa judaica, aqueles que haviam se convertido e sido discipulados eram levados ao batismo. E, antes de ser batizados, eles faziam uma profissão de fé. Eles faziam uma confissão. Uma confissão. E essa ideia de confissão com a boca é que nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 10. E é aqui que nós temos a fundamentação dos credos e das confissões de fé. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, Paulo diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, essa ideia que vem lá desde Deuteronômio, capítulo 30, de que a palavra de Deus estava junto do povo de Deus, não era distante, estava junto, mas essa palavra ela tinha que ser crida no coração e confessada com a boca. Até Jesus ensinou que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, antes do batismo, a pessoa teria que dizer em que cria. E aí, então, surgiram-se essas fórmulas, que são esses credos, onde as pessoas diziam em que criam. Então, era uma fórmula de ensino, de memorização e de confissão com a boca. Então, já que as pessoas não tinham acesso às escrituras, elas aprendiam as escrituras no discipulado, e essas fórmulas, estas frases curtas, resumidas, elas traziam as principais verdades bíblicas para que as pessoas tivessem consciência, de forma organizada, no que elas criam. O que é crer no Evangelho? Então, a ideia da confissão de fé, dos credos, surgiram aí. Nós tivemos esse credo dos apóstolos, depois, quando terminou a perseguição romana, a igreja se reúne, e a igreja estava enfrentando uma grande heresia, que era o arianismo, que negava a divindade de Jesus. Ário dizia que Jesus era a criatura mais perfeita e a primeira criatura criada por Deus, mas negava a divindade de Jesus. E então, quando se reuniram, a igreja se reuniu para enfrentar essa heresia, surgiu o credo niceno, porque foi no concílio de Niceia que eles se reuniram. Algum tempo depois, se reuniram num novo concílio em Constantinopla, porque também estavam negando a divindade do Espírito Santo. Aí, então, nós vamos ter o credo niceno constantinopolitano, que é esse credo que é recitado nas missas da Igreja Católica Romana. Então, esses são os chamados credos ecumênicos. Eles trazem verdades bíblicas que foram ensinadas e criadas frases sintetizadas, organizadas. Depois dessa primeira fase, desses credos, chamados credos ecumênicos, porque a igreja era uma só, estava unida, nós vamos ter uma proliferação de credos, e aí chamados confissões de fé, na Reforma protestante. Como a Reforma veio para tirar uma série de doutrinas que haviam se infiltrado ao longo da história da igreja, na Idade Média principalmente. Então, Lutero, na verdade, Filipe Melanchthon, que era um discípulo de Lutero, resolveu escrever um documento, que era a Confissão de Augsburgo, para poder sintetizar ali e explicar quais eram as doutrinas verdadeiras, bíblicas, e quais as doutrinas que deviam ser rechaçadas por não terem base bíblica. Depois, em outros momentos da Reforma, nós vamos ter ali com Calvino a confissão de fé gaulesa na França, a confissão de fé helvética, até chegarmos à confissão de fé de Westminster, na Inglaterra, quando se tentou, depois de todo aquele tumulto que foi a Reforma na Inglaterra, se tentou sintetizar a doutrina. E aí nós vamos ter a confissão de fé de Westminster. E, dessa maneira, nós vamos ter a confissão de fé batista também. E a ideia dessa declaração de fé foi esta. Quando nós vamos falar no movimento pentecostal, e mais particularmente em termos de Assembleia de Deus no Brasil, nós não podemos esquecer que o movimento pentecostal ele tem 4 importantes vertentes que se unem e acabam gerando o movimento pentecostal. Então, nós vamos ter o avivamento wesleyano, nós vamos ter
o movimento dos irmãos de John Nelson Darby, nós vamos ter o próprio movimento da santidade que decorre do avivamento wesleyano, e nós vamos ter o movimento fundamentalista ali já no início do final do século XIX, começo do século XX. Esses movimentos vão dar origem ao movimento pentecostal. E desses movimentos que dão origem ao movimento pentecostal, nós vamos ver que o Wesley, embora ele tenha fundado a Igreja Metodista, ele não fez uma confissão de fé. Ele preferiu ficar com os 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Ele tinha, assim, ele não quis fazer uma declaração de fé, uma confissão de fé. O movimento dos irmãos de John Nelson Darby era avesso ao próprio denominacionalismo. Eles eram contrários às denominações. E uma das coisas que eles eram contrários às denominações era exatamente a presença de confissões de fé, declarações de fé em algumas denominações. Então, esse movimento que também nos influenciou era avesso a uma confissão de fé, a uma declaração de fé. Então, nós vamos ter, dos 4 movimentos aí, o movimento da santidade seguia o movimento wesleyano, então também não tinha declaração de fé. Então, nós vamos ter... E o movimento fundamentalista, ele vinha o quê? Procurar reforçar a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus contra a teologia liberal que estava aí dominando na segunda metade do século XIX, principalmente na Europa. Então, e chegava aos Estados Unidos. Então, todos os movimentos que dão origem ao movimento pentecostal, eles são, de certa maneira, descrentes de uma ideia de declaração de fé, não têm entusiasmo com isso. Então, não é surpresa que o movimento pentecostal ele não vá ter uma declaração de fé, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos os nossos missionários suecos. E a Igreja Batista Sueca, ela era contrária a esta ideia de confissão de fé, exatamente pelo embate que nós tínhamos que eles tinham com os luteranos na Suécia. Os luteranos tinham uma confissão, a confissão de Augsburgo, e tinham uma formação teológica oficial e tal. Tudo isso era combatido pelos batistas suecos. Então, quando eles chegam aqui, eles têm toda esta cultura contrária a isso. E, para piorar, nós vamos ter aqui no Brasil uma formação, uma cultura romanista. Nossos primeiros educadores foram jesuítas. Então, falar em confissão de fé, falar em credo, aqui eu vou dizer, o crente, no começo, aí, quando falava em credo, como na primeira convenção, quando se procurou, teve essa ideia de se fazer uma declaração de fé, o pessoal falou credo, cruz credo. Né? Não, de jeito nenhum. Nós saímos lá da missa, de rezar o credo, como é que nós vamos ter credo? Então, por isso que nós somos avessos ao credo. Mas veja bem que lá nos Estados Unidos, que a cultura não era romanista, lá nos Estados Unidos, que eles tinham uma formação dos puritanos, que já tinha a confissão de fé de Westminster, em 1916, 2 anos depois que se formam as Assembleias de Deus americanas, se faz uma declaração de fé da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Então, a Assembleia de Deus americana, que é mais nova que a nossa, nós somos de 1911, eles são de 1914, mas já em 1916, eles elaboraram uma declaração de fé. Por quê? Porque surgiram algumas pessoas no meio das Assembleias de Deus que eram unicistas. E eles, para atacar a doutrina do unicismo, entenderam que seria de bom alvitre sistematizar no que os pentecostais criam. Então, daí você vê bem a diferença. Lá nos Estados Unidos, logo com 2 anos, a Assembleia de Deus já adotou uma declaração de fé, e nós aqui demoramos 107 anos. O fato é que nós só vamos ter um cremos, e ainda de uma forma oficiosa, em 1969, quando o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos
na época era diretor de publicações da CPAD, baseando-se na declaração de fé da Assembleia de Deus Americana, ele publica no jornal Mensageiro da Paz um cremos com 14 itens. E esse cremos foi sendo publicado continuadamente, mas nunca era adotado oficialmente pela nossa denominação. Só lá por volta de 2010 começaram a haver umas pressões para que nós tivéssemos uma declaração de fé. E por que nós tínhamos de ter uma declaração de fé? Porque as Assembleias de Deus, irmãos, elas foram formadas, e aqui eu dou até o crédito aqui, a quem deve ser dado, o evangelista Maxwell Fajardo, do Ministério de Perus, aqui em São Paulo, ele é doutor em História aqui pela Unesp, e a tese de doutorado dele foi sobre a história das Assembleias de Deus, onde a luta se travar. Eu até estive lá na defesa de tese, ele é meu amigo, e ele defendeu com muito brilhantismo, e ele defende aqui nesse livro que a Assembleia de Deus, ela teve 3 elementos que mantiveram a sua unidade doutrinária, apesar da sua estrutura administrativa localizada e plural. A formação das nossas Assembleias de Deus, ela é uma formação localizada e plural. A Convenção Geral surgiu só em 1930, e mesmo assim ela tem um papel muito mais consultivo e arbitrador do que autoritário. E o que manteve a unidade doutrinária das Assembleias de Deus, diz o evangelista Maxwell Fajardo, foram 3 coisas. Em primeiro lugar, a escola dominical, o fato de nós, durante muito tempo, termos uma só editora e uma revista para todos os assembleianos. A harpa cristã, ter o mesmo inário, e um inário com embasamento doutrinário, um inário preocupado em mostrar as doutrinas bíblicas, em explicitá-las, e o jornal Mensageiro da Paz, de onde vinham os estudos, os artigos dos nossos ensinadores, e que durante também muito tempo foi a única forma de comunicação entre todas as Assembleias de Deus. Esses 3 elementos mantiveram a unidade doutrinária das Assembleias de Deus até, basicamente, com exclusividade, até por volta de 1980, quando houve o primeiro racha na Assembleia de Deus, com a saída de Madureira da Convenção Geral. E este é o grande problema das Assembleias de Deus. O pastor Roberto dos Santos, quando houve o centenário das Assembleias de Deus, ele que é um grande teólogo, grande conferista internacional, ali no Distrito Federal, ele escreveu um livro, quando do centenário das Assembleias de Deus, e ele disse que quando ele vai a uma igreja batista, ele sabe exatamente o que os membros acreditam. Quando ele vai numa igreja presbiteriana, ele sabe exatamente no que os membros acreditam. Quando ele vai numa Assembleia de Deus, é sempre uma caixinha de surpresas. Porque ele nunca sabe qual a recepção que ele vai ter na apresentação das doutrinas. Por quê? Porque esse esgarçamento institucional, ele foi gerando, e quando foi a harpa cristã, o Mensageiro da Paz, e a própria Escola Dominical, a revista da Escola Dominical, quando elas foram perdendo a exclusividade, e quando os ministérios, as convenções começaram a ter seus próprios jornais, começou-se a entrar uma série de hinos e de louvores pela mídia, pela indústria fonográfica, muitas vezes sem nenhuma preocupação doutrinária e com um apego da nossa membresia a isso. E quando nós tivemos também a perda da exclusividade da CPAD, o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo o início de um período em que já começa a haver um esgarçamento institucional, já começa a trazer uma fissura doutrinária. Hoje já existem alguns assuntos
que já não são unânimes nas Assembleias de Deus e que são alvo de algumas discussões e que podem criar, mais cedo ou mais tarde, aí, algumas fissuras intransponíveis. Como nós temos hoje questões como o Ministério Feminino, como a própria participação da maçonaria, todas são questões que nós já estamos vendo divergências crescentes em grupos e em setores que já transbordam. Não estou falando aqui de usos e costumes, estou falando de doutrina mesmo. Então, são assuntos, e isso fez com que muitos defendessem que nós, ainda que tardiamente, assumíssemos quais são as nossas crenças, qual a nossa interpretação, qual a nossa explicação do sentido das Escrituras. E é isso que trouxe a declaração de fé. Ela trouxe hoje um posicionamento. Hoje, como disse a irmã Silemar aí, o nosso irmão Marcos, a gente pode dizer, quando alguém perguntar qual a posição da Assembleia de Deus sobre tal assunto, eu posso dizer, é tal posição, porque está na declaração de fé. Antes, era uma dificuldade. Era uma dificuldade. Por exemplo, um assunto da escatologia. Qual a posição da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é milenista, histórica e pré-tribulacionista. Mas tinha gente nos nossos púlpitos defendendo o mid-tribulacionismo. E como é que fica? Mas o senhor falou que a posição é essa, mas era fulano dizendo diferente. E a gente dizia, não, mas é assim, mas a gente não tinha. Agora não, agora a gente tem um documento. A pessoa pode até falar diferente, mas não é a posição oficial da nossa denominação. Isso é muito importante, principalmente para o professor de escola dominical. Porque nós, como estamos lecionando, nós temos que dar a postura da nossa denominação. Afinal de contas, nós estamos numa igreja Assembleia de Deus, dando aula de escola bíblica dominical, e nós temos que defender a postura da nossa denominação. É evidente que existem temas teológicos, doutrinários, secundários. Né? Aí nós lembramos da máxima agostiniana. Qual é? Nós temos que ter nas coisas essenciais unidade, nas coisas secundárias liberdade e em todas elas caridade. É assim que nós devemos nos portar. Então existem elementos secundários, mas se nós estamos nas Assembleias de Deus, nós temos que seguir a postura da Assembleia de Deus. Se eu não concordo, eu mudo de denominação. É muito simples. Então, essa é a posição e esse é o papel da declaração de fé. E nós, como professores de escola dominical, nós precisamos fazer o que faziam os levitas e os sacerdotes lá nos dias de Neemias. Fazer o que os discipuladores fizeram durante todo esse tempo na história da igreja. Explicar o sentido das Escrituras. E explicar o sentido das Escrituras segundo a interpretação do grupo que nós pertencemos e que Jesus nos colocou. Eu costumo dizer, alguém diz assim, você não acha que a Assembleia de Deus, quem não é da Assembleia de Deus não vai para o céu? Eu falei, não, nunca disse isso e nunca vou dizer. Porque a Bíblia diz que entrarão na cidade santa os que forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esse é o critério, esse é o requisito. Agora, Jesus me salvou na Assembleia de Deus, me colocou para fazer essa obra na Assembleia de Deus. Então eu tenho que ser assembleiano, porque Jesus me quis assembleiano. Se ele não me quisesse assembleiano, ele ia me levar para outro canto. Mas não me levou. Então, nós temos que ter esse posicionamento, ter essa noção. Então, o papel da declaração de fé é esse, é de explicar o sentido das Escrituras. A nossa escola é a escola bíblica dominical. Nós ensinamos a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o que Paulo diz aqui em Romanos 10. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nós ensinamos a palavra de Deus, ensinamos a verdade. Agora, qual o sentido das Escrituras? É o sentido da nossa denominação, onde Jesus nos colocou. E a declaração de fé vem para isso. Principalmente para evitar essas polêmicas e contendas
que eram comuns quando não havia um documento oficial. Mesmo o Cremos do Mensageiro da Paz, ele era desconhecido de muitos. Eu tinha uma professora aqui na Escola Teológica, aqui no Belenzinho, ela entrava na sala de aula todo ano, quando ela ia ministrar, ela dava aula de educação cristã, ela perguntava qual era o Cremos das Assembleias de Deus, e ninguém sabia, nem sabia que existia o Cremos. E aí, então, ela mostrava no Mensageiro da Paz e tal. Agora nós temos uma declaração de fé, que não é só o Cremos, aquele Cremos do pastor Alcebiades, foram acrescentados 2 outros itens, mudado um pouco a redação de algum item e a ordem de alguns itens, e o pastor Ezequias Soares, que foi o presidente da comissão, ele disse que o Cremos era uma sucinta declaração de fé. Agora nós temos uma declaração de fé que, além dos 18 itens, tem 24 capítulos. Se os irmãos vejam que existem capítulos, mais capítulos do que os itens do Cremos, porque existem temas que não estão no Cremos, mas estão explicados na declaração de fé, e é extremamente importante que nós usemos, não só no discipulado, onde o seu papel é fundamental, mas também nas outras classes de escola dominical, para que os irmãos tenham o sentido, a explicação do sentido, conforme a nossa denominação, do sentido das Escrituras. É um documento que deve nos acompanhar juntamente com a Bíblia Sagrada em toda a aula, e é o elemento que põe fim a discussões intermináveis e que não tem sentido, já que agora a nossa denominação tomou uma postura. Agora, lembrando sempre, nós ensinamos a Bíblia, partimos da Bíblia, e o estudo é dado a explicação do sentido das Escrituras é dado segundo o viés da declaração de fé. Era basicamente isso que nós iríamos falar, e estamos aí à disposição. Pastor Caramuru. E pedindo perdão, irmã Silemar, pela minha... Eu não consegui abrir o arquivo aqui. Não tem problema, eu encaminhei aqui no grupo, nós temos os nossos grupos aqui da Escola Dominical, né? E eu encaminhei já para os irmãos, né, para eles poderem já terem acesso ao material, tá certo? Eu vou aqui, inclusive, a irmã Raquel, que está aqui conosco, eu vou pedir agora que os irmãos, por gentileza, acessem os comentários e só coloquem, por favor, agora as perguntas para a gente poder direcionar o pastor Caramuru. E enquanto os irmãos fazem isso, né, enquanto os irmãos enviam suas perguntas, eu gostaria de fazer pastor Marcos Andes, o senhor está por aí, por gentileza? Se puder, por favor, abrir. Pois não, irmã Silemar. Certo. Aproveitando que o pastor Caramuru está aí, eu vou soltar aqui uma colocação, né, enquanto os irmãos estão mandando as perguntas, e eu gostaria até que o pastor Caramuru já falou sobre isso no início, mas hoje ainda nós temos ainda uma grande, vamos dizer assim, dúvida, irmãos, com relação à declaração de fé versus Bíblia, né? Até porque o senhor explicou já bem direitinho que é a sistematização, né? E, assim, até pelas suas experiências, pastor Caramuru, por que o senhor acha que tem ainda essa resistência de ter um documento sistematizado e organizado para a gente poder ter um melhor direcionamento e não perder tanto tempo, né, pensando e organizando as ideias? Então, já pegou alguma situação assim? Sim, por quê? É questão cultural, né? Nós temos 2 grandes problemas quando a gente fala em ensino aqui nas Assembleias de Deus. Em primeiro lugar, foi, durante muito tempo, a postura anti-intelectualista. Aquela história de que, para ser espiritual, a letra mata e o espírito vivifica. Então, você estudar, você fazer teologia, você organizar racionalmente alguma coisa, é matar o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse irracional. Então, quando se fala em sistematizar, organizar, ordenar, estudar, nós temos ainda uma parte considerável do nosso povo que acha que o intelecto vai contra o espírito, esquecendo
porque a Bíblia diz que o nosso culto deve ser racional. Né? Então, começa aí. Como se fala em declaração de fé, uma organização do intelecto humano, isso não presta. Então, tem esse primeiro ponto. E o segundo ponto é o ponto de associarem declaração de fé e credo ao romanismo. Não, isso é coisa da missa. O credo é coisa lá do idólatra, da missa. Então, há essa associação, e aí as pessoas têm esse preconceito e dizem que isso é trazer coisa da Igreja Romana para cá, o que a gente viu que historicamente não tem nada a ver. Tá certo, ok. Pastor Marcos Anísio, só gostaria de fazer algum comentário acerca disso também, complementando o que o pastor Caramuru está falando, pelo fato do senhor ser nosso superintendente também. Pois não, irmã Silemar. Como disse o nosso pastor Caramuru, são resquícios. Nós somos um povo que temos uma tradição romanista, e aquela frase, eu não saio da religião dos meus pais, tem trazido toda essa carga cultural, e nós temos de qualquer sorte absorvido. Por isso, eu acredito, como disse o pastor Caramuru, essa resistência, né? Porque sombreia de onde quem um dia foi católico, de onde saiu. Por isso que existe ainda essa resistência, assim acredito, né? Esse é um fator mais, se não um dos mais importantes dessa resistência ainda, sem se falar que nós temos dificuldade em dilatar a mente, né? Dilatar para o estudo, dilatar para o conhecimento, dilatar para buscar ler e fazer que lendo se entenda, né? Como disse nosso pastor lá no início da sua explicação. Então, existe uma preguiça. Existe uma preguiça, nós precisamos ser sinceros, nós estamos aqui, irmãos, né, em ler, né, eu digo não em decifrar signos linguísticos. A nossa doutora Raquel em letras em português está aí, né, em linguística, não em decifrar signos linguísticos, mas literalmente em ler aquilo que nós aprendemos semana passada lá ouvindo o pastor André, acerca da hermenêutica, o uso cuidadoso da hermenêutica no que diz respeito à pontuação pode fazer toda a diferença, de fato, ler. Então, nós temos essa dificuldade, razão pela qual também isso requer esforço, e qualquer atividade que demanda esforço oferece resistência. Pastor Caramuru, a irmã Sinara está perguntando aqui, será que essa dificuldade não é porque ela é pouco conhecida? Ou seja, você vai conversar, por exemplo, com alguns de nossos obreiros e eles não conhecem a declaração de fé? Não, veja bem, hoje já pode ser uma nova dificuldade. Mas veja bem, a declaração de fé é de 2017. Nós estamos em 2020, tem 3 anos só. Então, ela precisa ser mais divulgada. Eu também. Mas existe resistência no ensino dela. Sim. Eu sei aqui porque eu procurei já em São Paulo. Isso aí não deve ter na Paraíba, mas aqui em São Paulo tem. Eu estou estudando numa igreja aqui durante esse ano todo a declaração de fé, mas eu ainda tenho vários setores aqui, até alguns outros ministérios, e houve resistência no próprio ensino dela. Né? Então, portanto, a falta de conhecimento. Pastor Caramuru, seu áudio ficou desabilitado. Habilite, por favor. Irmão Joel, por gentileza, não altere as configurações. O irmão é desabilitado. Sim, pode falar, pastor. Então, vou voltar a falar. A falta de conhecimento vai ser um fator a mais, mas o problema é a resistência para conhecer. Como eu estava dizendo, eu cheguei a contratar algumas igrejas, até para a gente fazer algum curso com relação ao estudo da declaração de fé, e não houve tão grande receptividade assim. Então, e veja bem que não é nem... Porque eu, por exemplo, quando eu me dispus, e eu estou dando aqui numa igreja aqui perto de casa, amanhã mesmo eu vou lá,
E não tem custo nenhum para a igreja. Eu vou lá e estudo, ensino. Simplesmente isso. Então, não é nem questão financeira nem nada. É resistência cultural mesmo. Resistência cultural, né? O irmão Adriano nos pergunta, pastor Caramuru, se a doutrina, se uma declaração de fé, ela não ingessa uma doutrina, não ingessa, de certa forma, a doutrina e teologia? Existe a possibilidade de uma declaração ser dinâmica, com a capacidade de se atualizar? Sim, a declaração de fé, como diz o pastor Ezequias Soares, na própria declaração de fé, é uma obra humana. E como obra humana, ela é passível de revisão, sim. Agora, essa revisão, ela não pode ser feita toda a convenção. A cada 2 anos vamos mudar a declaração de fé. Tem que ser algo que tenha que ser muito bem estudado, muito bem pensado, né? Mais ou menos como se faz com as traduções da Bíblia. Né? Cada 20 anos, mais ou menos, se faz uma revisão de uma versão da Bíblia, adaptá-la aos novos tempos por causa da linguagem. Né? A declaração de fé, ela pode, dentro de um prazo assim, ser revista no sentido de que se tem algum ponto que está chocando com as Escrituras, com um melhor entendimento das Escrituras. Agora, o problema dessa ideia de engessar, isso já é também um reflexo desse mau costume que a gente tinha de não ter nada. Então, cabia tudo aqui dentro. Agora não pode ser assim. Isso está errado. Deixar todo mundo pensar de qualquer jeito, como sempre foi. Então, a declaração de fé veio mesmo para fixar os parâmetros do movimento pentecostal desde quando ele nasceu. As crenças que ele sempre teve. E que, por falta de um documento, teve que ir pensando e discutindo tudo e todos. Isso não pode acontecer mesmo. Isso não é bom. E isso fez muito mal para a nossa igreja. Ok. Só mais um momento, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Bom, o senhor poderia... tem alguns irmãos que têm algumas dúvidas ainda, mas é uma pergunta bem simples, mas eu acredito até que o senhor falou no início, mas eu poderia citar, assim, de uma forma um pouco mais, em termos de... Não é nem técnico, mas, assim, em termos de... Como é que eu posso explicar? Uma breve explicação do que é a declaração de fé. O que é o cremos? Tem uma pessoa aqui perguntando. Sim, a declaração de fé, que é esse resumo, essa explicação das doutrinas bíblicas segundo a visão da pentecostal, a visão das Assembleias de Deus, ela é esse documento que foi aprovado por uma comissão, foi levado por uma comissão e aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 2017 da nossa Convenção Geral. Ela tem 24 capítulos, né? Em primeiro lugar, ela tem uma introdução, onde se explica que é uma declaração de fé, o que é o credo, que a gente falou aqui. Depois ela tem o cremos. O que é o cremos? São 16 itens, onde estão as crenças fundamentais da nossa igreja. Então, por exemplo, o item 1 é cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. É a nossa crença na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. O item 2 é a nossa crença em Deus e na Trindade. O item 3 é a nossa crença em Jesus. E assim por diante. E depois nós temos 24 capítulos em que são estudadas as doutrinas bíblicas. Então, tem a doutrina da Bíblia, que é o capítulo 1, a doutrina de Deus, que é o capítulo 2, a doutrina da Trindade, no capítulo 3, a doutrina da identidade de Jesus, é o capítulo 4, a doutrina sobre as obras de Cristo, que é o capítulo 5, a doutrina do Espírito Santo, que é o capítulo 6, a doutrina do homem, que é o capítulo 7, a doutrina das criaturas espirituais, que é o capítulo 8, a doutrina do pecado, que é o capítulo 9, a doutrina da salvação, que é o capítulo 10, a doutrina
doutrina da igreja, que é o capítulo 11, a doutrina do batismo em águas, que é o capítulo 12, a doutrina da ceia do Senhor, que é o capítulo 13, a doutrina da forma de governo da igreja, que é o capítulo 14, a doutrina da adoração, que é o capítulo 15, a doutrina da igreja e do Estado, que é o capítulo 16, a doutrina da lei, que é o capítulo 17, a doutrina dos 10 mandamentos, que é o capítulo 18, a doutrina do batismo no Espírito Santo, que é o capítulo 19, a doutrina dos dons do Espírito Santo, que é o capítulo 20, a doutrina da cura divina, que é o capítulo 21, a doutrina da segunda vinda de Cristo, que é o capítulo 22, a doutrina do mundo novo, quer dizer, as últimas coisas, que é o capítulo 23, e o capítulo da família, que é o capítulo 24. Então, Então, finalmente, a gente estuda todas as doutrinas bíblicas, nascem de uma forma ordenada, para a gente ter um resumo do que é a explicação da Bíblia, do que ela revela para o mundo. Certo. Pastor Caramuru, só um momento, por gentileza, porque parece que está um barulho um pouquinho ruim. Quando o senhor toma um copo com água, Com a água está acabando a água. Não pode tomar muito, não. perdão, eu preciso sair e entrar de novo, eu não sabia se era o meu, os irmãos estavam reclamando aí de um barulho. Eu achei que eu saí e entrei novamente. Não sei se o barulho parou aí. Se parou, algum irmão... Melhorou bastante, estava tendo um eco. Melhorou? É, então pode Melhorou, ser. melhorou. Pronto, que bom. Acho que era o meu. É porque esse é meu... Ele trabalha tanto, quando está chegando essa hora, ele já fica cansado, né? Pastor Caramuru, tem um irmão que pergunta qual a diferença entre doutrinas e declaração de fé. Eu até acredito que a declaração de fé são as doutrinas básicas, mas eu vou deixar o senhor responder, tá certo? Está perguntando a diferença entre doutrinas e a declaração de fé. Veja bem, irmão, a doutrina é o ensino. Doutrina quer dizer ensino. E as doutrinas bíblicas são os ensinos bíblicos sobre determinados assuntos. A declaração de fé é um resumo de todas as principais doutrinas. Então, veja bem, a declaração de fé, ela é um livro de doutrina, porque ela é um livro de ensino das verdades bíblicas. Mas a declaração de fé é um resumo das principais doutrinas. A doutrina é todo e qualquer ensino bíblico, todo e qualquer ensino da verdade. E a declaração de fé, ela traz um resumo das principais doutrinas bíblicas. Que nós chamamos de doutrinas básicas, né, pastor Caramuru? Exato, são as doutrinas básicas ou doutrinas fundamentais. Deixa eu ver aqui, quais os principais pontos doutrinários que a declaração de fé veio pacificar em detrimento aos ensinos desvirtuados das verdades bíblicas? Veja bem, irmãos, aí é até difícil a gente responder, porque, na verdade, pela falta de um documento como esse, como disse o pastor Roberto dos Santos, como eu disse na exposição, havia discussão sobre todo e qualquer assunto na Assembleia de Deus. Então, veja bem, hoje em dia, veja bem, até alguns pontos que eram, assim, considerados assentes, que nunca geraram nenhuma discussão, ultimamente estavam gerando. E eu posso dizer aqui, com muita... Até porque, nessa convenção que foi aprovada a declaração de fé, o tema que foi tratado, porque antes de cada reunião plenária tem meia hora de estudo bíblico, e sempre se escolhe um tema. E qual foi o tema que foi escolhido em 2017? Foi a questão do livre-arbítrio. Porque desde sempre os pentecostais sempre foram contra a ideia do calvinismo. E hoje tem gente dentro da Assembleia de Deus defendendo o calvinismo. Quer dizer, até isso, que nunca foi alvo de discussão, passou a ser discutido. Então, a declaração de fé, ao sistematizar
a nossa visão, que é uma visão arminiana a respeito da salvação, afastou esses ensinos calvinistas. Sem falar nas questões escatológicas, né? Também a própria doutrina do Espírito Santo, nós tivemos aí com o neopentecostalismo e com essas inovações da nova unção, essas coisas todas, também a declaração de fé veio trazer qual é a visão pentecostal clássica a respeito de batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Então, na verdade, a declaração de fé ela veio oficializar posicionamentos que desde sempre existiram na nossa igreja, mas que, por falta de um documento, hoje estavam sendo combatidos por falsos ensinos e por oportunistas que, aproveitando da falta de documentação, vinham trazer ideias que não tinham nada a ver com a nossa denominação. Ok. Tem uma pergunta aqui, novamente. Marcelemar, Oi, se a senhora pastor. me permite. Sim. Só um detalhe assim, que eu vou falar, pastor Marcos Anísio. Por favor, os irmãos que estão comentando ainda, só segura um pouquinho, a gente vai só, para a gente continuar recebendo as perguntas e a gente não se perder, Raquel e eu, tá bom? Pode falar, pastor Marcos. Marcelemar, eu quero respaldar a palavra do pastor Caramuru, e de forma que ela está bem atualizada, bem odierna. Ele disse que, conceituando da nossa declaração de fé, ele disse que é um elemento que põe fim a discussões intermináveis. E já houve aqui, pastor Caramuru, me permita fazer esse registro diante da sua declaração, já houve caso aqui em João Pessoa de que alguns professores, nós tomamos conhecimento aqui no Templo Central, que estavam lecionando em desacordo com, e nós precisamos ir até aquela congregação, conversar com aquele professor, levar a declaração de fé, mostrar para ele qual é a linha das Assembleias de Deus, no sentido de que ele precisava se alinhar à nossa declaração de fé, exatamente no tópico que o senhor falou aí, né? Havia ainda essa discussão, veja que nós estamos falando de poucos dias, de meses, né? Acerca de calvinismo e arianismo, e estava aquele impasse, e nós, diante daquele impasse, alguns alunos entraram em contato conosco, e a superintendência precisou ir lá, conversar com aquele professor, né? Levar aquele diálogo, levar a nossa declaração de fé, que calça essa doutrina, que respalda, que fundamenta. Então, nós levamos a declaração, levamos a Bíblia, claro, mas enquanto membros, o senhor foi bem enfático nisso, enquanto membros das Assembleias de Deus, nascidos nas Assembleias de Deus, membros da Assembleia de Deus, caminhando na Assembleia de Deus, nós precisamos apresentar este documento, esse registro oficial da nossa denominação. Só esse registro. Obrigado. Marcelemar. Pastor Caramuru, tem uma pergunta aqui que o irmão faz, ele pergunta o seguinte: Pastor Caramuru, quais as cláusulas pétreas que são intocáveis, que não cabem revisões? Veja bem, irmão, aqui não tem o artigo 60 da Constituição que fala de cláusula pétrea. Veja bem, doutrina, ela é cláusula pétrea, né? Doutrina é a palavra de Deus, então a palavra de Deus ela não muda, né? Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, quais são as verdades que Agostinho dizia que são essenciais, né? São todo e qualquer entendimento doutrinário que não compromete a salvação, ele tem... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Há muita discussão. Há pessoas que dizem: olha, no céu nós não vamos nos reconhecer. Ou no céu nós vamos nos reconhecer. Veja bem, qualquer posição que você tomar, isso não influi na sua salvação. Quando chegar lá no céu, a gente vai ver quem está certo, né? Eu tenho minha posição, eu acho que a minha posição está respaldada nas Escrituras, mas eu respeito quem pensa diferente, porque isso não vai alterar a salvação. A Bíblia diz o quê? Que aqui eu li lá em Romanos 10, o quê? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então,
acreditar que eu vou reconhecer as pessoas no céu ou não, não tem nenhuma influência na minha salvação. Agora, eu dizer que Jesus não é Deus, aí isso já compromete a salvação. Porque se eu não crer que Jesus é Deus, eu não creio que Deus amou o mundo, que veio por amor, se fez homem e morreu por mim na cruz. Então aí, eu já, negando a divindade de Jesus, eu comprometo a salvação. Eu não posso ser salvo sem crer em Jesus. E eu não posso crer em Jesus para a salvação se eu não reconhecer que ele é Deus que se fez homem. Então isso é uma doutrina essencial. Essa é uma doutrina que compromete a salvação. Então aí já é uma verdade essencial. Aí eu não posso, de maneira nenhuma, admitir que alguém diga que Jesus não é Deus. Então, cada verdade bíblica eu tenho que ver se compromete ou não a salvação. Certo. Deixa eu verificar aqui mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se... Eu vou fazer, aí eu só ver como é que o senhor poderia responder. Não está muito bem enquadrado aqui, mas como o irmão está perguntando, eu quero saber se na declaração tem algum respaldo sobre cristão da Assembleia de Deus que vota em partidos comunistas, visto que comunistas são ateus. Tem algum respaldo para isso ou não? Veja bem, aqui, quando for falado aqui, o capítulo, eu achei com todo o respeito, mas eu achei que o capítulo mais fraco da nossa declaração de fé foi justamente o capítulo 16, que fala sobre a doutrina da igreja e do Estado. Ele ficou muito resumido e não diz praticamente coisa nenhuma, né? Então, essa parte, eu acho que numa revisão aí, daqui a 20 anos, eu acho que é um ponto que vai ter que mexer se Jesus não voltar antes, que eu acho que volta, que as coisas todas estão se mostrando nesse sentido. Mas não há nada, a nossa declaração de fé fala da nossa crença em Deus e, logicamente, ela combate o ateísmo. Então, veja bem, o ateu, nós já sabemos que não será salvo. Ele nega uma verdade bíblica que é a existência de Deus e a unicidade de Deus, né, e a trindade de Deus, e, enfim, o fato de Deus ser único, que é o item 2 do nosso cremos e o nosso capítulo 2. Então, logicamente, a declaração de fé combate o ateísmo. Ora, se combate o ateísmo, por inferência, não tem nada explícito na declaração de fé, mas veja bem, se nós somos teístas e o ateísmo é combatido, evidentemente, qualquer doutrina, filosofia, ideologia, política, social, econômica, que defenda o ateísmo, é contrário à verdade. Se é contrário à verdade, é mentira. Se é mentira, não pode jamais o cristão compactuar com ela. Então, por inferência, mas não existe nada que na declaração de fé condene assim explicitamente o comunismo ou diga que que o cristão não deve defender partidos desta índole. Pastor Caramuru, nós tivemos aí uma revista dedicada, né, lá em 2017, só à declaração de fé. Depois disso, nós continuamos recebendo nossas lições, né, e como o senhor sempre comenta lá nas suas pré-aulas, que aprendi até isso com o senhor, nós temos as lições doutrinárias, né, e temos as lições temáticas, né, o senhor sempre fala sobre isso. E aí, uma das pessoas perguntou o seguinte, que isso é um desafio, né, para nós, que somos professores da escola dominical, pegar essas lições que saíram de 2017 para cá, porque, assim, implicitamente, ela vem a declaração de fé, os pontos da declaração de fé, mas ela não tem lá apontando, olha, esse item aqui você encontra no capítulo tal, na página tal. Eu particularmente, responder, eu vou até dizer como é que eu faço, mas a pergunta do professor é como é que ele consegue inserir dentro de cada lição os pontos da declaração de fé.
que não estão explícitos para o aluno, é claro, mas o professor que conhece a declaração de fé, conhece nossas doutrinas básicas, ele tem que saber como aplicar isso, mesmo se um aluno entender que ele está falando da declaração de fé. Como é que ele poderia fazer isso? Veja bem, ele tem que ver o tema da lição, né, qual é o assunto da lição, e encaixar esse assunto da lição numa doutrina. E, em encaixando numa doutrina, procurar o capítulo correspondente da declaração de fé para poder encaixar. Né? Eu procuro fazer isso. Nos meus comentários, sempre que eu posso, eu cito a declaração de fé. Então, eu sempre que tem eu cito a declaração de fé, até transcrevo a parte da declaração de fé apropriada. Então, eu acho que o que se pode ser feito é isso. Por exemplo, domingo agora nós vamos estudar sobre a conduta do crente em relação à família. Então, está evidente que, para dar essa aula, o professor vai ter que ler o capítulo 24 da nossa declaração de fé, que é sobre a família. Como na última lição do trimestre, que vai ser sobre a batalha espiritual, ele vai ter que ler a doutrina das criaturas espirituais. Sim. Lá, que é o capítulo 8 da declaração de fé. Então, é sempre assim. Você vê qual é o assunto da lição e procura vincular o assunto da lição com a doutrina correspondente. Na dúvida, quando eu não sei, por exemplo, quando eu não sei de cabeça, né, essa é uma dica que eu dou para os professores de uma amadora, né, vamos dizer assim, quando eu não sei, eu venho na declaração de fé e começo a fazer o que o pastor Caramuru acabou de fazer, eu fico olhando item por item, para identificar se tem alguma coisa aqui, porque nem toda lição ela é doutrinária, nem toda lição... Exatamente. Né? E tem outra coisa, na declaração de fé, você tem algo que ajuda muito, que é o índice remissivo. Uhum. O índice remissivo, você pode ir lá, por exemplo, eu abri agora aqui, mãe, por exemplo, a gente está falando de família, a mãe, você vê aqui, mãe, tem todas as páginas da declaração de fé onde se tem a palavra mãe. Então, a palavra mãe está na página 55, 63, 66, 69. Então, isso ajuda bastante. Você vai nessas passagens, você tem alguma palavra e você procura um índice remissivo. Palavra-chave, né? Tem um irmão que está perguntando aqui se o senhor tem algum livro para indicar, né? Que seja um pouco mais que comente a própria declaração de fé. Se tem algum livro. Tem o livro do pastor Ezequias, que ele fez para o trimestre que nós estudamos a declaração de fé, que é a razão da nossa fé. Né? Da CPAD, a razão da nossa fé, do pastor Ezequias Soares. Eu acho que é uma boa dica. E o próprio pastor Ezequias, no canal do YouTube da CPAD, no CPAD News, CPAD Vídeo, né? Vocês vão encontrar lá, porque ele tem, naquele programa Movimento Pentecostal, ele tem um quadrozinho sobre as Escrituras, onde ele já está no número 90 e pouco, que ele explica cada dia, uns 5, 6 minutos, ele explica um item da declaração de fé. Um pequeno item da declaração de fé. Eu recomendo também. Tem aqui umas 2 ou 3 perguntas. Perguntei como que o professor da escola dominical, ele pode... Bem, se bem que a gente já respondeu um pouco sobre isso, mas o senhor pode ajudar mais. Como que o professor da escola dominical pode difundir melhor a declaração de fé na sua aula? Eu acho que quando você, na aula, você está dando o assunto e você cita a declaração de fé, mostra a declaração de fé para o aluno, ele já vai ver a importância da declaração de fé. E ele vai se interessar em lê-la e em conhecê-la. Eu acho que a forma principal é essa.
E daqui para frente, no discipulado, se ensinar a declaração de fé. Porque aí a gente vai ter formando os novos crentes já acostumados a consultar a declaração de fé. Certo. O irmão pergunta se a nossa declaração de fé nos diz que somos arminianos. Aí é uma discussão assim interminável. A irmã Silemar sabe lá no grupo EBD em questão, que eu faço questão. Veja bem, eu estava na reunião, porque quando foi aprovada na 43ª AGO aqui da CGADB, foi aqui em São Paulo, eu estava lá na convenção, e eles tinham mandado para os convencionais, com um mês de antecedência, a declaração de fé, justamente para a gente fazer sugestões e tal. E eu fiz 2 sugestões, e quando apareceram lá umas 60 sugestões, o pastor Ezequias pediu para que todo mundo que tinha feito sugestão fosse fazer uma reunião com a comissão, para tentar já diminuir ao máximo o número de tentativa de alterações da declaração de fé, para ir para o plenário já um pouco consensual. Foi uma reunião que durou umas 5 horas. E uma das brigas foi essa, porque não havia uma declaração explícita de que nós éramos arminianos. E havia, então, a briga nesse sentido. E o pastor Ezequias Soares disse o seguinte: olha, nós não vamos colocar que nós somos arminianos, por quê? Porque a teologia de Armínio envolve muito mais coisa do que a doutrina da salvação. Então, nós dizemos que somos arminianos, nós estamos assumindo partes da teologia de Armínio que não são acolhidas pela Assembleia de Deus. Aliás, num desses debates que a irmã Silemar, lá do mês teológico, lá do grupo EBD em questão, o pastor Silas Daniel foi muito feliz, não sei se a irmã Silemar viu a palestra dele. Assisti. Então, ele foi muito feliz dizendo o seguinte: nem Armínio sabia o que era ser arminiano, porque nem os arminianos eram arminianos. Eles foram chamados de arminianos muitos anos depois. Né? Como até o Calvino não era calvinista. Né? Então, na verdade, a gente chamar a expressão arminiano não reflete a posição que queria dizer, ou seja, que nós não acreditamos na eleição incondicional, na graça irresistível, enfim, na depravação total, sim, mas nas outras lá, os outros 5 pontos. Então, na verdade, a declaração de fé não declarou que é arminiana, o que não quer dizer que nós não tenhamos, em certa medida, acolhido, até porque é da nossa tradição, o pensamento de Armínio com relação à salvação, aqueles pontos referentes à predestinação, eleição, depravação e graça, e a outra lá que eu esqueci agora. Então, nesse ponto, nesses 5 pontos, nós seguimos aquela linha que foi condenada no Sínodo de Dort. Mas dizer que a Assembleia de Deus é arminiana só nesse sentido. Agora, é uma expressão inapropriada, por isso que não foi colocada explicitamente lá na declaração de fé. Muito bom, pastor Caramuru, porque o senhor fez parte aí dessa, né, ajudou essa comissão aí. O senhor tem bastante propriedade para tirar aqui nossas dúvidas. Vou fazer uma última pergunta, tá certo? Para não cansar mais o senhor. Veja que nós tínhamos muitas dúvidas, né? Alguns irmãos estão perguntando se a nossa declaração de fé, ela compõe, se tem nela, né, usos e costumes, e também se ela tem relação com o estatuto da igreja. Que eu acredito que também o estatuto vem a questão de cada convenção também, né, que é ligada à CGADB. Veja bem, a declaração de fé, por ser uma declaração de fé, por ser doutrinária, ela não envolve usos e costumes. Porque usos e costumes, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, e é bom, ele tem até um livrinho sobre isso, Doutrina, Usos e Costumes, eu até recomendo. Ele diz: usos e costumes são locais, usos e costumes são temporários, usos e costumes são mutáveis.
A doutrina, ela é universal, ela é atemporal, né, porque ela é a palavra de Deus. Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ela é imutável, né, porque Deus não muda. Então, um documento doutrinário não pode ter usos e costumes, por definição, e ela não tem. Agora, a questão também estatutária, veja bem, é uma questão também organizacional, e a própria declaração de fé. Eu falei aqui com os irmãos que tem um capítulo sobre a forma de governo da igreja. E a própria declaração de fé assume a nossa história e diz que essa questão de administrativa tal está a critério de ministérios e convenções. Então, ela deixa bem claro isso. Agora, o normal, o ideal é que, em termos disciplinares, os estatutos das igrejas e das convenções coloquem aí a declaração de fé como sendo um elemento a ser seguido sob pena de sofrer disciplina e tudo mais, né? Assim como nos estatutos, nós colocamos que quem infringe as resoluções administrativas da igreja, quem infringe a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está sujeito a penalidades, eu acho que agora, com a declaração de fé, deve-se incluir nos estatutos que também quem infringir a declaração de fé sofra as devidas penalidades. Então, nós podemos dizer que a declaração de fé, ela não é base para exclusão de irmãos, ou até mesmo para... Ela não vai entrar nessa questão do estatuto, né, pastor Caramuru? Ela não vai entrar. Por enquanto, não. Pode ser colocado no estatuto. Então, normalmente as igrejas têm que... Aquele que desobedecer a Bíblia Sagrada ou as resoluções administrativas da igreja, pode ser excluído. Então, você pode mudar o estatuto e colocar ao lado da Bíblia Sagrada a declaração de fé também. Entendeu? Mas, por enquanto, se não colocar no estatuto, não tem base legal para isso. Pronto, para concluir, então, eu quero dizer aos nossos professores que se você não tem ainda a sua declaração de fé, corra, adquira. Quando lançou aqui em João Pessoa, eu comprei 10, disse, eu vou guardar, porque eu sei que alguém vai ficar sem, e de vez em quando, algum obreiro, um amigo meu, quando diz que não tem, eu digo, você não pode deixar de ficar sem a declaração de fé, porque você é evangelista. Eu tenho umas 3 aqui ainda, né? Então, compre a sua declaração de fé, leve, né, para a escola dominical, e eu quero dizer como testemunho próprio, eu tinha muita dificuldade de combater heresias até 2017, porque alguns professores divergiam da lição, né? E eu ficava meio assim, porque quando saiu a declaração de fé, facilitou demais a minha vida, no sentido da organização mesmo, do que o pastor Caramuru falou, da sistematização, tá certo? Então, compre a sua declaração de fé, tenha em mãos, porque ela, depois da Bíblia e da lição, ela é o nosso, né, aquilo que vai nos ajudar. Irmão Zé Carlos, quer falar alguma coisa, nosso vice-superintendente? Só acrescentar que alguns irmãos estão perguntando aí aonde comprar a nossa declaração de fé. Ela existe nas livrarias evangélicas da Assembleia de Deus. Então, com certeza, tem a declaração de fé, né? Outro ponto que eu quero, assim, inclusive, agradecer ao pastor Caramuru, é que ele deu uma dica muito importante, Antônio Marcos Anísio e pastor Desonito Basílio, né? Que a nossa declaração de fé ela faça parte da classe dos novos convertidos. Não só a revista que nós temos, mas a base de ensino seja ela também. Como ele me falou muito bem, para que ela seja a declaração disseminada, porque se o novo convertido começa a pegar ali, ele vai levar para casa e vai levar para a sua vida, não é isso? Eu entendi, é bem interessante, viu? Outra coisa importante que eu queria falar pastor, o senhor foi responsável por batermos a nossa meta com 240 e poucas pessoas, viu? Então, o senhor foi o responsável, nós queremos agradecer. O sorriso do irmão Marcos é fora de série, né? Olhar para o irmão Marcos agora, ele está sorrindo porque
já contava que isso ia acontecer, porque outra coisa, eu estou falando assim porque estou aqui analisando, os irmãos gostaram muito, viu? Fala, foi muito esclarecedor, muito importante esse assunto. Esse assunto, inclusive, talvez venha de novo com outra temática, com outro jeito, para que nós possamos trabalhar. Não é isso? Muito obrigado, irmã Silemar, pastor Marcos Anísio, pastor Caramuru, pastor Desanilton. Pastor Marcos Anísio, o pastor Caramuru me confessionou que ele esteve em Valença, na Bahia, e ele encontrou com o nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, que já o convidou para estar aqui conosco. Então, o ano que vem a gente já sabe que vai colocar no planejamento, né, pastor Marcos Anísio? Amém. Graças a Deus. São boas novas. Muito boas. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos tentar trazer o senhor aqui presencialmente, tá certo? Em nome de todos os professores, porque eu sou uma simples professora também, eu quero agradecer, dizer que o senhor é uma bênção em nossas vidas, pastor Caramuru. Seu canal que está ajudando os professores desde 2001. Eu iniciei, né, a minha carreira na escola dominical em 2013, e eu tinha muita dificuldade, e eu procurava sempre aí ver alguns subsídios, e a pré-aula, como o senhor sempre deixou muito claro, né, a sua pré-aula, ela tem por objetivo trazer um subsídio diferenciado, inclusive aprendi muito sobre arqueologia nas suas aulas de Daniel, me incentivou a estudar arqueologia. Claro que eu não dava para levar isso para a sala de aula, mas pessoalmente me trouxe muitos conhecimentos, né, sobre o livro de Daniel. E eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, dizer que é um sonho realizado para nós, da superintendência, ter o senhor aqui, né? E agora eu quero repassar a fala ao pastor Marcos Anísio, que vai completar aí as mãos. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção, gentileza. Já falei para todo mundo aqui que o senhor é uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa muito solista, e queremos imensamente agradecer ao senhor, tá certo? Pastor Marcos. Amém, irmã Silemar. Meus amados irmãos, como nós começamos, nós também vamos concluir lendo o versículo da Bíblia. No livro de Provérbios, capítulo 18, para todos os santos professores e as santas professoras, 18 e 15 diz: o coração do sábio adquire o conhecimento. E também o versículo para os professores e professoras, e para o nosso ministrante, ainda no capítulo 18, a parte B do versículo 12, que diz: diante da honra vai a humildade. Então, como eu disse no início, o pastor Caramuru tem sido este homem humilde, e nós temos aprendido, repito, além do conhecimento teológico, além desse cabedal filosófico e jurídico, também através da humildade do pastor Caramuru. Só nos resta agradecer a Deus por esta feliz oportunidade, e agora aguardar que passe essa pandemia, o tempo passe e nós tenhamos o nosso pastor Caramuru aqui de forma presente, presencialmente, para podermos nos conhecer e dar aquele abraço e aquele tapinha nas costas que só o assembleano pode fazer e sabe fazê-lo. Então, nossa gratidão, muito obrigado a todos os professores. O irmão José Carlos já fez o registro